Sempre no final do ano, a Takara Tomy lança excelentes produtos das suas franquias e esse set de Bottleman não fica atrás. Ele saiu no finalzinho de 2021 e trata-se do BOT 26 Double Sparkling Set. Curiosamente escrito de uma maneira diferenciada que a gente observa no topo da embalagem. Esse daqui é um set muito especial que vem com 2 Bottleman, sendo um deles o Sparkling Knight, um tipo controle, e o outro o Tan Satan, do tipo poder. São Bottlemans bem interessantes e exclusivos desse set. Na parte de trás da embalagem nós podemos observar todos os componentes que vêm aqui nesse conjunto, bem como as principais características das novas armaduras que vêm nesses 2 Bottleman. Além disso, de um dos lados da embalagem temos a propaganda do anime, que foi distribuído oficialmente no YouTube. Temos também uma instrução de reciclagem, um desafio e claro, do outro lado temos propagandas de outros produtos da linha Bottleman já lançados, e são tantos que nem cabem mais do lado da embalagem. Então vamos abrir esse set e montar em detalhes, fazer uma análise bem legal desses 2 Bottleman. Bora lá! Cara, é bastante pacotinho que vem, é muita peça, porque afinal de contas são 2 Bottleman com mecânicas específicas e claro, 2 cartelas de adesivos e 2 manuais. Vamos tirar dos pacotes e vamos para a montagem. Como de costume, são várias peças para montarmos os nossos Bottleman. É claro que os 2 manuais de instruções que nós temos aqui vão nos auxiliar no processo, lembrando que todas as peças são numeradas e todo o passo a passo é ilustrado, então é bem fácil de acompanhar e aprender a montar com os manuais de instrução. Curiosamente, diferente do Random Collection, aqui nós temos instruções de colagem dos adesivos nesse cantinho padrão aqui que nós sempre víamos em Bottleman. Então não é durante o processo de montagem, aqui nesse manual em específico, ainda é o modelo anterior, onde nós tínhamos os adesivos já no modelo completo. Curioso, né, essa mudança que eles fizeram nas instruções dos adesivos, mas aqui estão os 2 manuais que vêm, e claro, também temos aqui as 2 cartelas de adesivos que eu já colei. Os adesivos se mantêm os mesmos, aqueles adesivos em um papel laminado, tem que tomar bastante cuidado para colar certinho. Eu, por exemplo, já fiz uma besteira aqui, colei um pouco torto o adesivo, mas tudo bem, fazer o que, né? É melhor do que rasgar. Então, a gente vai agora para o processo de montagem. Começamos com o nosso Sparking Knight aqui à esquerda. O processo de montagem é simples, apesar de ele ter muitas peças grandes, como por exemplo a parte de baixo aqui do corpo dele. Vamos lá, a gente vai começar como de costume, pegando aqui a base e claro, os suportes da tampinha, onde a gente vai encaixar exatamente aqui. O encaixe é bem suave, bem macio, não é preciso forçar muito. Mesmo assim, eu recomendo bastante cautela para você fazer esses encaixes aqui certinho, porque pode quebrar, né? Feito isso, pegamos aqui essa estrutura, lembrando a parte curvada fica sempre para baixo, e também pegamos o gatilho para encaixar aqui. Feito esse encaixe, então nós vamos pegar aqui novamente a base que nós havíamos montado e encaixar exatamente aqui. Cuidar para a mola não ficar presa ali dentro, né? Tranquilo. A gente precisa alinhar aqui bem certinho esses suportes para então pegar a parte de cima e colocar aqui, encaixá-lo dessa forma aqui. Ok. Encaixado. Gatilho funcionando. Aqui a gente encaixa também. O encaixe está um pouco mais macio aparentemente, o plástico parece ser um pouquinho mais maleável do que os anteriores. Pegamos então o componente aqui de trás e encaixamos aqui também. Pegamos também essa pequena rosca para encaixar aqui. A montagem dos núcleos é basicamente a mesma de sempre. E então pegamos a tampinha dele. Olha que emblema bonito do Sparking Knight, cara. Da hora, né? Baseado em água com gás, aparentemente. Então tá aqui, Sparking Knight. Tampinha já encaixada. Temos aqui o núcleo dele, que é o mesmo núcleo, inclusive, do Skull Pistol. Ele tem aqui um suporte que tem bastante pressão e ele tem o mesmo gatilho do Kerpeps. Interessante. Agora vamos para a montagem da armadura dele. Primeiramente o capacete, que é uma peça importante de montar, né? E a gente precisa encaixar aqui essas 2 peças. Encaixado, lembrando, ele fica acima aqui dessas 2 pequenas presilhas na parte interna. Feito esse encaixe,
nós pegamos a parte da frente para colocar aqui, para fazer o elmo dele, né? Então vamos encaixar aqui com bastante cuidado. Depois de encaixado, a gente pega esse círculo aqui e também vê que tem um espacinho aqui para você encaixar exatamente aqui. Tá feito o encaixe, você ergue ele, você sente que ele tem tipo uns cliques, né? Bem legal isso aqui. E agora você pode já colocar aqui. Olha que da hora, mano. Muito bom, muito bom. Os bracinhos são super simples, eles são apenas para manter o visual bonitinho do Sparking Knight. Você encaixa ele aqui, deslizando desse jeito. O mesmo do outro lado. Tá encaixado. Por fim, nós temos que encaixar esse gatilho extra aqui no principal gatilho dele. Você vai colocar assim. Ele vai ter aqui uma espécie de ponta sobrando. É onde você vai encaixar exatamente nesse trilho aqui. Ao encaixar, é claro, os pezinhos dele, o mesmo encaixe de sempre. Você engata aqui na frente primeiro e depois a parte de trás. Tá montado o nosso Sparking Knight. Muito legal. Na hora da análise eu vou fazer mais comentários a respeito da estrutura dele, porque agora nós temos que montar o nosso Tan Satan. O próximo processo de montagem nós já conhecemos, é o mesmo, o núcleo acaba sendo o mesmo, já encaixei aqui os dois suportes, né? Legal. Agora vamos para o gatilho. E a gente sabe, a montagem acaba sendo a mesma. Depois de várias vezes montando o Bottomman, nós acostumamos com esse processo aqui. O que me deixa bastante curioso a respeito do novo sistema, né? Bottomman DX está vindo aí e a gente não sabe o que esperar exatamente dessa nova fase de Bottomman. Se vai vir um sistema novo, um sistema diferente, como é que vai ser, né? Se a estrutura vai ser alterada, se vai manter a mesma estrutura, não sabemos. Mas o mais legal é conseguir já meio que ir no automático para montar esses produtos aqui. Da hora. Encaixando aqui também. O processo é bem simples. A primeira vez que a gente vai montar, a gente vai com um pouco de insegurança, não sabe exatamente como as peças encaixam, como que funciona tudo, mas depois de várias vezes a gente acostuma e o processo se torna bem mais simples. Tan Satan. Muito bonitinha a logo, né, com as asinhas e tudo mais. Adorei. Bom, tá aqui o núcleo dele. E agora vamos para a armadura. Como sempre, começando com o elmo dele. Encaixamos aqui e encaixamos para cima. Em seguida pegamos essa pequena joia e colocamos aqui. Beleza, depois de encaixado, a gente pode começar a montar a estrutura dele como um todo, o mesmo esquema aqui. Colocamos a parte da frente. Ele fica muito da hora com esse elmo, cara. Temos os pezinhos dele, também mesmo esquema. A gente encaixa a primeira parte da frente e depois trava com a parte de trás. Por fim, os bracinhos dele, que seguem aqui com essas asinhas, a gente encaixa aqui. A mesma coisa do outro lado. E temos um componente extra que vem nele aqui, que é onde a gente vai encaixar na mesma estrutura que nós temos aqui dos bracinhos dele. O encaixe é muito semelhante ao encaixe da Magazine que nós temos no Aqua Sports, é por cima. Travou aqui e travou aqui e pronto, tá montado o nosso Tan Satan. Agora sim a gente tem os dois Bottomman e a gente pode fazer uma análise deles com bastante cuidado. Começando com o Sparking Knight, sim, ele é uma versão de Bottomman feita em homenagem ao Knight Cavalry de Battle Bidaman, que eu já fiz unboxing aqui no canal, eu fiz um vídeo falando a respeito da colagem dos adesivos dele, mas não tem como negar, a homenagem é muito clara, exatamente para lembrar desse Bidaman clássico aqui. Bom, eu vou deixar ele lá atrás agora por enquanto, porque nós vamos falar a respeito do Sparking Knight e como ele funciona. Esse daqui é um tipo controle, e vamos começar pelo óbvio. Aqui em cima, nessa estrutura circular, nós temos literalmente uma mira, porque a junção dos três pontos aqui vai servir de mira para que você atinja o seu alvo. Então, por exemplo, lá atrás nós temos o Knight Cavalry, e aí você quer atingir o oponente, basta que você
alinhe aqui a mira com o seu alvo lá na frente para que você consiga atirar. Então, serve como mira muito bem. Dito isso, a gente pode também falar a respeito do suporte das tampinhas dele. Esse daqui é um suporte bem interessante, porque é o mesmo que nós temos no Skull Pistol, é um suporte bem forte, bem apertado, então ele consegue ter uma precisão boa por ser igual dos dois lados, né? Ele tem uma estrutura bem simétrica para fazer com que as tampinhas saiam de uma maneira precisa, sem desviar muito. E por falar em desvios, eu acho muito interessante falar a respeito da estrutura dele como um todo. Olha o tamanho dessa base que nós temos no Sparking Knight aqui. Obviamente, se a gente colocar uma Magazine aqui em cima, ele vai ter muito suporte, a parte de trás dele vai aguentar muito bem, porque ela é muito grande, muito mais extensa do que outros Bottomman. Uma coisa interessante é que nós temos um gatilho aqui, e esse gatilho tem essa curvatura que lembra bastante o mesmo gatilho que nós temos no Gyokurok, por exemplo, mas ela é ainda mais curva. Ela tem uma curvatura nesse ângulo aqui e também nesse ângulo aqui, fazendo com que seja muito confortável apoiar o seu polegar para você conseguir atirar. Além, é claro, de ser uma estrutura bem ampla, você pode apoiar 2 polegares tranquilamente. Outro ponto extremamente positivo é que você observa ter um trilho aqui na parte de baixo, então quando você aperta o gatilho, ele não vai desviar para nenhum dos lados, porque ele vai seguir exatamente esse trilho e ele vai ter muito mais precisão na hora de você atingir os alvos. Também tem uma estrutura aqui que você observa, tem 2 tipos de pegadores na base dele, que você pode utilizar para apoiar os seus indicadores e atirar com os polegares, ou você pode apoiar 2 dedos e atirar com uma única mão também. É claro que isso vai bloquear um pouquinho a mira ali, porque você vai ter que estar com a mão elevada, mas ele também funciona muito confortavelmente assim. Então ele é um Bottomman para você segurar com uma mão e atirar, o que é bem interessante nesse aspecto. O componente dos bracinhos dele aqui, na verdade, ele é mais para enfeitar mesmo, mas ele ainda segura bem. Ele tem uma estrutura bem pequenininha aqui embaixo, onde você vê o apoio que ela faz no núcleo do Bottomman, para que ela tenha mais controle, para que seja preciso o tiro. Então, quando você coloca aqui uma tampinha e atira, ele vai ter muito mais precisão. Além, é claro, do modelo interno dele ter essa estrutura aqui que não deixa a tampinha ficar em pé, não deixa a tampinha travar tanto. É um excelente modelo, um excelente núcleo para isso. Um modelo muito bonito e que quando você quiser guardar e achar que ele está um pouquinho alto demais, você pode baixar aqui essa estrutura e ele fica mais ou menos como se estivesse com uma auréola aqui em cima também. Ele fica mais compacto, embora a parte de trás dele seja bastante extensa, mas ele tem aqui essa estrutura exatamente para você regular a sua mira e todo o suporte embaixo, para que você tenha um bom apoio, um direcionamento melhor do gatilho e um conforto maior na hora de apoiar o seu polegar. Esse então é o Sparking Knight. E agora, meus queridos, vamos a ele, o Tan Satan. Esse daqui é um Bottomman do tipo poder. Isso porque ele tem uma estrutura inteiramente voltada para poder. Note que o núcleo dele também é muito semelhante ao núcleo do Sparking Knight. Então aqui nós não temos muita diferença. Ele vai ter uma precisão boa porque ele tem aqui um núcleo que não tem diferença entre um suporte e outro, o que é muito bom. Ele tem uma base excelente para que você consiga deixar ele bem na mesa para que você atire com ele, então isso é interessante. Ao mesmo tempo que, se pararmos para observar aqui, o modelo do núcleo dele é o modelo do Curpeps, que era um tipo poder também. Já o gatilho dele é o gatilho do Skull Pistol, que tem um suporte bem grande para você apoiar 2 polegares ou apenas um. Ele tem um suporte bem grande, uma área bem grande para você colocar seus polegares e acomodar eles muito bem. Agora, o ponto principal deste Bottomman é a sua Power Wing. Para quem conhece Cobalt Blade de Bidaman, por exemplo, sabe o que é uma Power Wing. Essa daqui é uma estrutura que mantém os bracinhos dele nessa posição para que ele atire com força. Então, você tem aqui o Bidaman. Eu vou tirar a Power Wing rapidamente aqui, ok? Removi a peça, vou deixar ela de lado aqui. Quando você tem uma tampinha colocada no seu Bottomman e você vai atirar com ele, perceba que a estrutura das asinhas vai se comprimir. Então eu não vou segurar nas asinhas para você observar isso, ó. Tá vendo o movimento que as asinhas fazem? Quando você força aqui, a tampinha está passando ali pelo núcleo e as asinhas tendem a se comprimir aqui na parte de trás, fazendo esse movimento aqui.
ok? Quando você encaixa essa Power Wing na parte de cima do seu Bottle Man, ao atirar, as asinhas não vão conseguir ser pressionadas aqui, e então o núcleo também não vai ceder tanto, e isso vai resultar num tiro, uau, muito mais forte. A mesma coisa do Spark Ignite, nós temos aqui aquela estrutura muito boa para que quando você coloque a tampinha ela seja direcionada adequadamente, e o suporte do braço dele acaba sendo muito semelhante ao suporte tanto do Dual Gold quanto do Aqua Sports. Ele só tem aqui essas asinhas extras para dar a ideia de Power Wing. Agora, uma dúvida que fica a respeito desse componente aqui é se podemos encaixar uma magazine aqui na estrutura do Tan Satan. E vamos fazer esse teste, eu tenho um comentário para fazer a respeito disso. Temos então a magazine do Aqua Sports que tem o mesmo encaixe, você consegue colocá-la aqui sem problemas, tranquilo. E você vai ter o mesmo efeito, colocando a tampinha aqui, ela direcionando e você atirando com alguma pressão, o que é muito bom. Porém, o tiro não vai sair com tanta pressão quanto com a Power Wing, isso porque temos um motivo bem interessante na estrutura dos Bottle Man. A largura da Power Wing acaba sendo um pouquinho maior em relação à Magazine, portanto, ela vai pressionar muito mais o núcleo do Bottle Man em relação à Magazine, que embora tenha capacidade aqui para 3 tampinhas, não é tão larga quanto a da Power Wing, que sendo um pouquinho mais larga, vai fazer com que o núcleo do Tan Satan seja um pouquinho mais pressionado e na hora de você soltar uma tampinha, vai soltar com muita força. Essa é a ideia desse componente aqui, ele não substitui a Magazine, ele é melhor que a Magazine para dar mais potência, para dar mais poder aos seus Bottle Man. Em compensação, a Magazine sendo um pouquinho levemente mais estreita, tem a capacidade das tampinhas extras, mas não oferece tanto poder, tanta pressão no núcleo quanto essa Power Wing do Tan Satan. E é por isso que esse acessório existe, senão eles teriam colocado apenas uma Magazine nesse Bottle Man. Sendo assim, nós temos aqui um dos Bottle Man de poder mais fortes já lançados. Esse carinha aqui, com essa Power Wing e com um tiro muito potente do seu núcleo, consegue atirar tampinhas a 27 km por hora. É um tiro muito potente, não à toa ele é um tipo poder. Em termos de ergonomia, os dois são muito confortáveis, mas eu diria que o Spark Ignite acaba sendo um pouquinho mais graças a essa estrutura que tem aqui atrás. O Tan Satan, as asinhas são bonitinhas, mas elas podem incomodar um pouquinho na pegada. Você pode tentar segurar aqui pelo chifre dele, enfim, tem umas pegadas diferentes, mas ele é um pouquinho menos confortável do que o Spark Ignite. Esse aqui, portanto, é o Double Sparkling Set de Bottle Man. Um produto sensacional, com 2 Bottle Man incríveis e que a gente não vai deixar só na conversa, a gente vai colocar eles na prática para ver se eles são realmente tão confortáveis assim. Beleza, testes feitos e eu tenho aqui algumas considerações a respeito desses dois Bottle Man. Ambos são fantásticos. Em termos de performance, eles são incríveis. Deixa eu começar falando a respeito do Spark Ignite, ok? Então vou deixar o Tan Satan para trás um pouquinho
para dar um pouquinho de foco aqui pro Sparking Knight. Precisão é o sobrenome desse cara aqui. Ele é muito preciso, é muito fácil atingir alvos a longa distância com ele. Essa mira realmente ajuda muito e claro, você tem mais segurança no tiro graças a esse trilho aqui e graças a esse gatilho. Você consegue realmente atingir alvos bem longe e ele é um excelente Bottleman. Ele acaba sendo visualmente como o Cavalry Knight, porém, em termos de performance, ele lembra muito mais o Slot Beetle, porque ele tem aqui uma mira que você pode olhar através e você também tem um trilho no gatilho dele que torna tudo mais confortável na hora de atingir os alvos. Talvez colocando ainda mais as espadinhas do Gyokurok aqui você consiga um melhor direcionamento da tampinha, o que eu acho que é interessante, é válido testar. Gostei demais do Sparking Knight, ele é realmente muito funcional, super confortável de atirar. Vamos agora para o próximo, que é o Tan Satan. Esse cara aqui me impressionou muito. Assim, o Sparking Knight é perfeito para tiros a longa distância, para acertar alvos com precisão, perfeito. Agora, esse cara aqui, ele tem uma pressão tão grande no núcleo, cara, sério, você acha que o Kolamaru, com aquela Emblem Charge dele ativado, dá pressão no núcleo, é porque você ainda não experimentou atirar com esse cara aqui. Ele tem uma pressão absurda no núcleo. Para você ter uma ideia, só com aqueles tiros que eu dei, dá uma olhada ao desgaste que já fez aqui na tampinha. Olha o estrago, mano. Ele conseguiu desgastar muito a tampinha, exatamente porque ele faz muita pressão no núcleo dele. E exatamente por isso, ele é o tipo de poder mais forte que nós temos. Esse núcleo dele aqui é um absurdo, sério, ele consegue derrubar muita coisa. E eu quero fazer alguns testes com ele graças a Power Wing que ele tem aqui. Embora ele não seja o Bottleman mais confortável, e isso sacrifica bastante em termos de controle, você acaba errando algumas vezes o alvo, ele consegue ser muito forte sim. Eu achei muito interessante segurar a parte de cima aqui, com os dedos médios segurar nos bracinhos dele e empurrar com os polegares para que você tenha um tiro forte. Mas cara, você tem que fazer força para atirar com ele, porque o núcleo realmente, essa Power Wing aqui segura demais, ela faz muita pressão no núcleo e isso, além de não forçar tanto a estrutura interna, principalmente aqui nessas partes onde costumava quebrar bastante em Bottleman, aqui essa pressão toda vai ajudar. É claro que vai ter um desgaste de leve nas tampinhas, talvez futuramente aqui nos suportes, mas isso é o de menos. Ele acaba sendo um Bottleman incrível para poder. Ele atira muito forte, sério, você não tá entendendo, você tem que experimentar. Assim como em Bidaman, Bottleman é a mesma coisa, você tem que atirar com um desses aqui para você verificar o quão bom ele é. E exatamente por isso, esse set acaba sendo um dos melhores sets de Bottleman já lançados pela Takara Tomy. Eu recomendo bastante, porque aqui você tem 6 tampinhas, né, vem 3 em cada um deles. Você tem um tipo controle muito bom, muito confortável e um tipo poder igualmente muito bom, não tão confortável, mas com uma potência assustadora. É um set que eu recomendo muito. Você tem opções de combos, você consegue fazer o Sparking Knight com a precisão dele somado a Power Wing do Tan Satan, fazer uns combos e tal. Deixar tudo muito mais interessante, recomendo bastante. Essa foi a análise do BOT26, o Double Sparkling Set. 2 Bottleman que eu recomendo muito, que eu fiquei muito satisfeito com a performance e eu espero que você também tenha curtido o vídeo. Então não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima!